A paz do Senhor a todos os professores, pastores, amigos, obreiros, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Júlio César, dirigente de congregação aqui na Assembleia de Deus em Bangu. E hoje eu estou com a incumbência de lecionar para vocês, comentar um pouquinho com vocês, meus amigos professores, sobre a lição de número 7. Lembrando que essa cadeira pertence ao nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, que nos incumbiu dessa tarefa tão importante e também com tanta responsabilidade de conversar algo aqui, transmitir algumas dicas importantes para que nós possamos, transmitir aos nossos alunos no próximo domingo. A nossa lição é a lição de número 7, intitulada Deus espera de nós uma resposta. E como você sabe, o comentarista é o nosso pastor Marcos Santana da Silva. Prosseguindo então, dentro desse tema do nosso trimestre, que é aperfeiçoamento cristão, propósito de Deus para o discípulo de Cristo, o pastor Marcos traz para nós, nesse domingo, 3 pontos importantes que é o seu objetivo. O primeiro objetivo é ensinar que o homem foi criado por Deus. Segundo objetivo, enfatizar a atitude que o homem precisa ter em relação a Deus. E no terceiro objetivo é fazer uma reflexão, ou seja, refletir sobre as 3 respostas que Deus espera do ser humano. Está aí uma dica para você. Você pode iniciar a sua aula dando um gancho, pegando uma questão, colocando para a sua turma uma questão, fazendo essa pergunta para eles: qual é a resposta que o homem deve dar a Deus? Sempre bom você iniciar a sua aula incentivando os seus alunos, questionando algumas coisas, fazendo eles pensarem sobre a aula que você irá ministrar. E isso está no tópico 3, que a gente vai chegar lá no final. Um outro ponto importante que você pode enfatizar com o seu aluno é que geralmente nós estamos observando mensagens, estudos, livros, sempre que abordam o tema de que Deus responde o homem. Qual é a resposta de Deus para o homem? O que Deus te fala em tal situação? O que Deus te fala quando você está em luta? O autor inverte essa situação e traz para uma lógica real e bíblica da resposta do homem para Deus. Lembrando que também você pode enfatizar que não é, na verdade, a iniciativa humana, o homem que procura Deus, mas Deus está sempre procurando o homem. E é por isso que ele começa no tópico 1 falando sobre o jardim. Tópico 1. Por Deus e para Deus. E ali ele aborda a criação do homem e de Eva no jardim e faz uma pergunta retórica importantíssima que ecoa até os dias de hoje, que está lá também em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Onde estás? Pergunta retórica, como você sabe, é uma pergunta que alguém já sabe a resposta. E Deus já sabia aonde Adão estava e que Adão tinha feito. Mas Deus fez essa pergunta para provar a Adão, para incentivar Adão, incitar Adão a se posicionar diante de Deus. 1.1, a revelação de Deus. O autor também mostra que tudo isso foi por revelação divina, que o Senhor Deus sempre transcenderá a capacidade intelectual do ser humano. E só é possível conhecer a Deus porque Ele se revela. Então, como eu estava falando para vocês no começo, é que não é o homem que procura Deus ou que acha Deus, mas Deus é que se manifesta para o homem. Deus se manifestou ao homem no jardim, Deus se manifestou ao homem no deserto, quando ele aparece ali para Abraão, ele aparece para Moisés, e Deus revelou-se, manifestou o seu mundo através de Jesus Cristo. Deus manifestou o seu mundo através da palavra. Então, Deus está sempre procurando revelar a sua vontade para o homem, para que ele não tenha desculpa na hora de responder a Deus. 1.2, fomos criados para Deus. E aí, ainda no livro de Gênesis, ele fala do propósito sagrado que Deus estabeleceu ali para o homem.
1.3, o exemplo das diferentes gerações de Israel. E aí eu queria falar um pouco contigo sobre isso, como que o autor construiu essa ideia falando do mesmo povo, o povo de Israel, mas em 3 situações diferentes. E ele destaca as 3 gerações. A primeira geração, a geração que saiu do Egito. A segunda geração, a geração que entrou na Terra Prometida. E a terceira geração, a geração que não conheceu a Deus e que abandonou o Senhor e pagou um preço alto demais. E aí você percebe que os 3 grupos estavam expostos aos ensinamentos, expostos ao conhecimento de Deus, mas tiveram respostas diferentes. Trazendo para os dias de hoje, você pode aplicar para a sua igreja, para as nossas igrejas. Hoje nós observamos que na igreja todos nós estamos expostos à mesma palavra pastoral, ao mesmo ensinamento, ao mesmo cuidado. Porém, algumas pessoas terão respostas positivas e outros terão respostas negativas. Então, isso é muito bem, você pode trabalhar muito bem essa aplicação para os dias de hoje. Qual é a resposta que deveria ter? Você vê que nesses 3, aquele que entraram, a geração da guerra, a geração da conquista, foi a geração que melhor ouviu e respondeu o chamado de Deus. Tópico 2. A importância da atitude humana. E agora, o autor frisa a responsabilidade do homem. Aplicação. Quantas das vezes você já deve ter visto alguém que tem uma chamada, alguém que tem talento, alguém que você vê que tem tudo para prosperar na obra de Deus, mas ele não firma, ele não caminha, ele não prossegue. Sabe por que isso acontece? Porque a resposta é do homem. O homem precisa se posicionar. 2.1. Como se posicionar? Não é de qualquer maneira, não é qualquer resposta. E ele vai frisar isso quando mostra a história de Abel e de Caim. Abel teve a resposta da obediência e Caim teve a resposta do questionamento. 2.2. O fracasso das tentativas humanas. Ainda no Antigo Testamento, ele aborda a construção da Torre de Babel como arrogância do ser humano. E aí nós podemos frisar aqui que não é uma resposta que qualquer resposta que o homem pode dar, e ele não pode agradar a Deus ou chegar a Deus por meios próprios, com arrogância, mas ele precisa ter os caminhos certos. A Torre de Babel foi o símbolo do orgulho humano. 2.3. A importância de seguir as instruções divinas. Como responder a Deus? Seguindo os seus preceitos, seguindo o que ele deixou em sua palavra. Por isso que ele abordou logo no começo falando sobre revelação. E a revelação maior que nós temos hoje é a palavra de Deus. 3. Respostas ou atitudes do ser humano. Lembra que lá no começo dessa aula, eu falei com vocês para incentivar o seu aluno a pensar em respostas que ele poderia dar para Deus. Agora chegou a hora de você verificar com ele quais são as 3 respostas possíveis que o homem precisa dar para Deus. É claro que existem várias respostas que ele pode dar, mas pelo menos essas 3 que o autor citou são importantíssimas. A primeira delas está no tópico 3.1, a fé como resposta para Deus. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Enfatize com seu aluno a importância da fé como meio para responder, uma atitude de fé. É preciso fé para responder a Deus, para estar em uma atitude diante de Deus em qualquer situação. Então, a resposta que o homem precisa dar. Primeiro, uma resposta de fé. 3.2. Obediência como resposta para Deus. Enfatize com os seus alunos que nós vivemos num mundo de desobediência. Como hoje está difícil obedecer. As pessoas não querem obedecer, sejam os padrões sociais, sejam os padrões colocados na igreja, seja mesmo a palavra de Deus, seja a questão da paternidade, da família hoje, que está sendo tão criticada e atacada porque as pessoas não querem obedecer. E a obediência é uma resposta que Deus espera do homem. Abraão recebeu pela fé e pela obediência recebeu a promessa. Então, essas são as 2 respostas. E a última resposta são os frutos. 3.3. Frutos como resposta para Deus. Lembra lá do jardim onde nós começamos?
Curiosamente, nós vamos terminar agora nesse jardim. No começo, Deus coloca o homem no jardim para cuidar do jardim e para cuidar dos animais. E agora, Deus pede do homem que ele dê fruto, que ele produza. Está lá em João, capítulo 15, versículo 16, onde Jesus diz: vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Pergunte e questione aos alunos quais frutos nós estamos dando, de Gálatas capítulo 5. Quais frutos que nós precisamos dar? Você pode fazer um link direto aí com os frutos do Espírito, que é isso que Deus espera que o homem dê. É isso que Deus espera que o homem responda para ele. A seguir, o texto diz que Deus, o Senhor da vinha, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7. Essa lição de hoje, que você vai estudar, ela é muito importante porque nós vemos o homem como sendo aquele papel importante na sua resposta para Deus, que deve ter, em primeiro lugar, fé, segundo lugar, obediência e terceiro lugar, dar frutos. Conclusão. Quais têm sido nossas respostas e atitudes diante da ação da palavra do Senhor em nossa direção? Deus espera de nós uma resposta. Quanto mais reagimos positivamente ao agir de Deus em nós, mais recebemos dele e prosseguimos no processo de aperfeiçoamento. Muito bem. Essas foram as principais dicas, caminhos que você pode seguir, enfatizar com os seus alunos no próximo domingo, nessa lição tão importante que fala sobre a resposta do homem para Deus. Enfatize a responsabilidade do homem em dar respostas ao chamado do Senhor. Enfatize também que muitas das vezes o homem, sendo exposto à mesma palavra, à mesma revelação, dá respostas que não são do agrado de Deus ou não são esperadas. Mostre também que essa perguntas é feita por revelação. No Antigo Testamento, Deus se revelava ao homem e hoje se revela a sua palavra. E, finalmente, a resposta que o homem precisa dar para Deus, ela implica em fé, obediência e frutos. Que Deus te abençoe e que no próximo domingo você também não se esqueça de parabenizar a todas as mães, e é o que nós vamos fazer agora, parabenizar com antecedência já a todas as mães, a todas as avós, a todos aqueles que foram abençoadas aí produzindo frutos. Que Deus vos abençoe.